A salvação de Israel diz que todos serão salvos? Romanos 11:26 diz que todos serão salvos? Esse texto foi tirado da Biblioteca do Pregador com BR, escrito em 19 de junho de 2023. Ao analisar o texto bíblico de Romanos 11, versículo 26, surge a pergunta: será que todo Israel será salvo, incluindo aqueles que morreram em pecado? No entanto, é fundamental compreender o contexto e interpretar as passagens à luz do todo. Caro leitor, vamos explorar o capítulo 11 de Romanos para entender melhor a salvação nacional de Israel. Contexto e exortação de Paulo, Romanos 11, versículo 26. No capítulo 11 de Romanos, nos versículos de 1 a 32, o apóstolo Paulo está exortando os gentios que se consideravam salvos, enquanto julgavam os judeus como condenados. Ele afirma que Deus nunca rejeitou o povo de Israel, já que Paulo mesmo era da tribo de Benjamim e um apóstolo de Cristo. No entanto, Paulo descreve um estado de sono profundo em que Israel se encontra, incapaz de ver e ouvir espiritualmente. Esse estado de endurecimento do coração teve como propósito a salvação dos gentios. Paulo utiliza a imagem da oliveira para ilustrar a relação entre os gentios e Israel. Alguns ramos representando Israel foram quebrados, para que os gentios, como os zambujeiros, fossem enxertados em seu lugar, participando da raiz e da seiva da oliveira. Então, aqui nós temos essa árvore, que é a oliveira, que tinha os ramos, recebeu os ramos selvagens, antinaturais, que somos nós gentios. Nós temos raízes gentias, e aí fomos enxertados na oliveira que já tinha seus ramos naturais. Repare que o desenhista colocou os ramos naturais da mesma cor da árvore, porque as raízes são hebraicas. Eles foram removidos por um tempo temporário, até que chegue a plenitude dos gentios, e eles terão os ciúmes que Deus quer que eles tenham. Deus disse que os gentios, crentes, é para fazer ciúmes ao povo judeu e que eles venham a crer no Cristo judeu, que é o Salvador de toda a humanidade. Paulo adverte que não devemos nos gloriar sobre os ramos, pois não somos nós que sustentamos a raiz, mas é a raiz que nos sustenta. Ele afirma que assim como os gentios foram enxertados na oliveira, em contraste com a sua natureza original, Israel também será reintegrado em sua própria oliveira, ou seja, a oliveira é própria dos judeus. O despertar de Israel na grande tribulação. O sono profundo em que parte de Israel se encontra perdurará até que os gentios alcancem a plenitude. Nesse momento ocorrerá o despertar de Israel, quando invocarem o Messias prometido e Jesus se manifestar com a sua igreja. Será durante a grande tribulação que todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará a Jacó as impiedades. Romanos 11:26. O significado de todo Israel e a salvação nacional. É importante compreender que todo Israel não significa que cada indivíduo se salvará sem exceção. Se assim fosse, até mesmo Judas Iscariotes, o traidor, estaria incluído nessa afirmação. A expressão todo Israel se usa na literatura judaica para se referir a Israel como um todo, sem necessariamente incluir cada indivíduo sem exceção. As profecias sobre a salvação nacional de Israel. No livro de Zacarias, encontramos profecias que corroboram a afirmação de Paulo sobre a salvação nacional de Israel. Zacarias menciona que uma parte de Israel será extirpada
e perecerá, enquanto uma terceira parte permanecerá. Essa terceira parte passará pelo fogo, será purificada como prata e provada como ouro. Eles invocarão o nome do Senhor, e ele os ouvirá, reconhecendo-os como seu povo. Restauração de Israel. Eu acrescentei esse quadro. Dos capítulos 12 a 14 de Zacarias, falam da destruição definitiva dos inimigos de Israel e do arrependimento e da purificação do povo judeu. No capítulo 12, Israel é cercado pelo anticristo, mas salvo pelo Messias. No capítulo 13, Israel é purificado. No capítulo 14, exaltado pelo seu rei, aquele a quem traspassaram, Zacarias 12, 10. O pastor que foi ferido, morto, Zacarias 13, 7. Mas ressuscitou e voltará em glória, descendo sobre o Monte das Oliveiras, Zacarias 14, 4. Para lutar contra os inimigos de Israel, julgar as nações e estabelecer o seu reino milenar na terra. Zacarias 14, versículos 1 a 21. A profecia de Isaías também aponta para a salvação nacional de Israel, afirmando que, embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas um remanescente se salvará. Isaías 10. Naquele dia, o remanescente de Israel confiarão no Senhor. Os restantes se converterão ao Deus forte. A compreensão dessas profecias nos leva a entender que a salvação de Israel como nação ocorrerá em um momento específico, durante a grande tribulação, quando invocarem o nome do Messias e Jesus se manifestar com sua igreja. Nesse momento, muitos judeus também se juntarão à igreja e estabelecer-se-á o milênio, o reinado de Cristo na terra. Portanto, ao analisarmos Romanos 11, versículo 26, devemos considerar o contexto bíblico e as profecias relacionadas à salvação nacional de Israel. A expressão todo Israel será salvo não se refere a cada indivíduo, mas à nação como um todo, a totalidade do povo de Israel, que no tempo designado por Deus se voltará para ele e encontrará salvação. É uma promessa de restauração e redenção para Israel, cumprindo os propósitos divinos. Conclusão sobre a salvação de Israel, Romanos 11, versículo 26. Então, para ficar esclarecida esta dúvida sobre a salvação de Israel, se até os que morreram em pecado se salvariam, concluímos da seguinte forma: a salvação nacional de Israel é um tema significativo nas Escrituras, envolvendo a relação entre gentios e judeus, o despertar espiritual de Israel e a consumação dos planos divinos. Ao considerar Romanos 11, versículo 26, devemos entender que todo Israel salvo refere-se à nação de Israel como um todo, mas em um tempo futuro determinado por Deus. Essa promessa aponta para o cumprimento das profecias e para a restauração de Israel como povo de Deus. É um lembrete do amor e da fidelidade de Deus em relação ao seu povo escolhido.